Hoje nós vamos trazer uma palavra e o tema da mensagem de hoje: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode chegar a Deus a não ser através dele. Ele expressa que se conhecemos a verdade nos libertará. E aí, a palavra de Deus afirma novamente: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa leva a outra. Louvado seja o nome do Senhor. E seguindo neste pensamento, nós vemos que certa vez Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Ele também disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Em outro momento ele diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus, ele abre o nosso entendimento, ele se apresenta como sendo o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E que somente por meio da fé nele, no seu nome, é que nós podemos alcançar a salvação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Meus amados irmãos, Jesus, ele procura nos ensinar para que pudéssemos alcançar aquilo que precisarmos saber para não virmos a sofrer as consequências de uma vida sem o devido entendimento das Escrituras Sagradas. Uma certa vez ele disse: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. No princípio da história humana, diz a Bíblia que Deus determinou uma única restrição para o primeiro casal. Mas vindo a serpente, que nós aprendemos ao longo das Escrituras e culminando no livro de Apocalipse, esta serpente nada mais é do que um disfarce de Satanás, de Lucifer, do diabo, que em Apocalipse ele aparece como dragão, a antiga serpente. Esse ser maligno, anjo caído, ele engana Eva e leva o primeiro casal a pecar, a transgredir a palavra de Deus, não obedecendo aquilo que Deus havia dito para eles fazerem ou evitarem. Eles acabaram se desviando do propósito de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. E apesar, meus amados irmãos,
de terem sido influenciados de forma maquiavélica pela serpente, que na verdade era um disfarce do diabo, que vai provocar a queda do homem e da mulher, deste casal. Meus amados irmãos, eles pecaram. Pecaram porque não vigiaram, porque não oraram, porque não se policiaram. E apesar de ter sido uma ação maligna, e Deus consciente disso, sabedor disso, eles acabaram sofrendo as consequências do pecado. Eles até tentaram apontar os responsáveis. Adão apontou para Eva, Eva apontou para a serpente, mas as consequências se tornaram inevitáveis. Como mais tarde o apóstolo Paulo ele fala, o salário do pecado é a morte. Ou ainda, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Como consequência do pecado, ficamos separados da glória, da presença de Deus. Meus amados irmãos, Deus providenciou vestes, Deus deu uma palavra, uma promessa acerca da vinda do seu filho, que pisaria a cabeça da serpente. Mas as consequências do pecado vieram sobre Adão e Eva e sobre toda a sua geração até nossos dias. Então, meus amados irmãos, eu quero ler para vocês a palavra de Deus em Mateus 26:41. Quero lembrar que o tema da mensagem de hoje, não tentarás o Senhor teu Deus. Em Mateus 26:41, Jesus disse para os seus discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Já, meus amados irmãos, em Marcos 13:33, Jesus diz, olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando chegará o tempo. A primeira advertência que nós lemos aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação, está falando, meus amados irmãos, sobre a tentação do diabo, do inimigo das nossas almas. Já a segunda é uma advertência que nós também devemos olhar, vigiar e orar, é para estarmos atentos acerca dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos dar ouvidos àquilo que Jesus nos ensina. Precisamos estar em vigilância, tanto no que diz respeito à tentação do inimigo das nossas almas, como também precisamos estar em vigilância acerca de que a qualquer momento, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Jesus voltará. Aleluia. Meus amados irmãos, se nós não vigiarmos, não orarmos e não prestarmos atenção no que está acontecendo, no que diz respeito às nossas escolhas, aos nossos
digamos, aos nossos pensamentos, nós precisamos acabar sofrendo a tentação e caindo em tentação. Adão e Eva eram inocentes, não tinham pecado até aquele momento, mas acabaram ouvindo uma mentira, um engano do diabo. Ainda que ele tenha usado a palavra de Deus e distorcido a palavra de Deus, enganando-os. Então, meus amados, que Deus possa nos abençoar, Aleluia, meu Senhor. que Deus possa estar conosco, que Deus possa abrir o nosso entendimento para que não venhamos a cair em tentação e para que estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. É preciso orar e vigiar, principalmente antes de tomarmos uma decisão. Precisamos resistir ao diabo. Aleluia. E o diabo, diz a palavra de Deus, ele se apresenta de muitas formas. Ele se apresentou como uma serpente para Adão e Eva. E nos nossos dias, nos tempos dos apóstolos, da igreja nascente, e até os dias de hoje, ele pode se apresentar como ministros, como anjos de luz, porém, para enganar o povo de Deus. Meu Senhor. Meus amados irmãos, o que me motivou a trazer esta palavra? Eu tive uma motivação. Outro dia, recebi um vídeo onde um pastor encantador de serpente morreu durante o culto. Meu Deus. Eu dei uma olhada no vídeo e depois, como eu coloquei no Google procurando sobre este assunto, encontrei outros vídeos e vi mais um sobre uma mesma situação, uma situação semelhante, em que um outro homem, pastor, encantador de serpente, sendo entrevistado, veio a morrer por causa desta prática religiosa. Indivíduos religiosos que dizem estar exercendo a fé em acordo com as palavras do Senhor Jesus, vieram a morrer. Mas será que realmente eles estavam praticando a fé? Isso me faz pensar em algumas coisas que podem estar acontecendo nos nossos dias. E por isso, nós nos lembramos da experiência do Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto. Ele foi levado, conduzido pelo Espírito Santo. E ali no deserto ele foi tentado. Ele estava em jejum 40 dias e noites. E ali o diabo acreditou que era o momento certo em que ele estava enfraquecido o suficiente para poder tentá-lo e conduzi-lo a uma derrota espiritual. A uma derrota que impediria ele ser o nosso Salvador. Me lembrei desta passagem, deste episódio, quando em dado momento Jesus, fazendo uso das Escrituras, rebate o diabo que também estava fazendo uso das Escrituras. No segundo momento ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém. Meus amados irmãos, homens encantadores de serpente
morrem por causa da sua pseudo-fé. E o que eu fiquei impressionado foi com a mãe de um deles. Ela fala que o seu marido também fora pastor e naquela prática religiosa, enquanto o seu filho era pequeno, ele morreu após ter sido peçonhado por uma serpente. E agora, seu filho acabando de morrer, esta mãe vai na entrevista e diz que ela vai continuar praticando aquela fé. Continuaria apoiando aquele tipo de culto que considero irresponsável e sem sentido. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não pulou do pináculo do templo como Satanás queria que ele pulasse. E ainda dizendo, olha, está escrito na Escritura Sagrada que os anjos estarão ali te amparando e nada vai te acontecer, você não vai sofrer nenhum arranhão. Mas ele não fez o que o diabo estava falando. É bom nós termos muito cuidado, porque muitas vezes podemos estar ouvindo a voz do inimigo, de maneira que nós deixamos de praticar aquilo que está na palavra de Deus, de fato, para dar ouvidos a uma deturpação, um desvio da palavra de Deus, como o diabo fez com Adão e Eva. Entende, meus irmãos, o que nós estamos falando? Creio que sim. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus amado, tem misericórdia. Aquela mãe podia continuar professando a fé em Deus e se aprofundar no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e parar com aquelas práticas religiosas que só trouxeram sofrimento para ela e para a sua família. Mas não! Ela continua insistindo no erro. Meus amados, quantos não estão agindo exatamente assim nos nossos dias? Meu Senhor da glória. Encontramos pessoas crentes em Deus, na Bíblia e nas palavras do Mestre, mas enganadas pelo modo como interpretam o texto da palavra de Deus. Usam o texto de Deus, o texto da palavra de Deus, às vezes, em prol de si mesmos, e não para a glória de Deus. Eu não posso dizer com todas as letras o que passava na mente, no coração dos encantadores de serpentes que morreram. Se eles de fato estavam expressando uma fé genuína em Jesus, ou estavam buscando glória para si mesmo. E apesar de serem pessoas excelentes em alguns aspectos, não perceberam, não entenderam, não quiseram entender que esse tipo de culto não glorifica a Deus, apenas o homem. E as consequências são estas: a morte. A morte física e a morte espiritual. Meus amados irmãos, também me lembro, uma vez vi na televisão, que uma criança, um menino, sobreviveu a um ataque que ele fez, juntamente com outros, contra Israel. Travaram um combate contra os soldados de Israel. Aquele menino foi ferido, mas ele foi resgatado pelos soldados israelenses, levado para um hospital judeu, cuidado, tratado, sua mãe pôde estar com ele ali. E aí, aquela mãe sendo entrevistada,
sobre se agora ela iria desistir, eles iriam desistir de continuar atacando Israel. E ela disse que não. Que assim que aquele menino voltasse, ele estaria com a liberdade de atacar, de continuar naquele processo de ódio, de violência, por conta das razões políticas que haviam sido colocadas em suas mentes. E nessa insistência, nesta teimosia, eles poderiam estar tentando a Deus, que deu livramento uma vez, mas poderia não dar o livramento novamente. Quantas vezes aqueles homens foram picados por cobras, por serpentes, e não morreram? Eles se preparavam para esse tipo de situação, mas acabaram vindo a óbito. E ninguém pôde fazer nada por eles, ou poderiam ter chamado o atendimento médico e não fizeram por causa da fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados irmãos, de algumas condutas, de algumas teimosias que temos e insistimos. Em Lucas 10, 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada disso vos fará dano algum. Glória a Deus! Mas não vos alegrei, porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Este texto é um dos textos utilizados pelos encantadores de serpentes. Satanás colocou na mente dessas pessoas que elas podem carregar serpentes, abraçar serpentes, andar com serpentes, pregar com serpentes, por causa desse texto. Mas o que diz esse texto no versículo 20? Primeiro no 19 diz, força do inimigo. E depois ele diz, versículo 20, porque não vos alegreis, porque os espíritos se sujeitam a vocês. Está falando sobre demônios. Estas serpentes, estes escorpiões, que muitas vezes eles podem ferir, podem trazer enfermidades, podem trazer problemas, podem trazer situações muito ruins, até a morte. São espíritos malignos. A cobra, o animal peçonhento, não é isso que está falando o texto bíblico. Meus amados irmãos, aleluia. Marcos 16, 17, 18. Estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, também usam esse texto, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus amados irmãos, este texto aqui da palavra de Deus fala sobre os demônios, e fala sobre pegar em serpentes e beber alguma coisa mortífera, não propositadamente. A intervenção divina vem quando você não está gerando, não está criando esta situação de forma insensata, imprudente. Nós vemos quando Paulo foi atacado pela serpente, por uma víbora. Paulo estava preparando uma fogueira para aquecer as pessoas que acabaram de passar pela experiência de um naufrágio. Ele não fez de propósito, intencionalmente, dizendo, vou meter a mão ali, tem uma serpente, não estou nem aí para ela e tudo bem. Não foi isso. Aconteceu. E Deus, para glorificar seu santo nome, não Paulo, Deus, para glorificar seu santo nome, e não o nome de Paulo,
não permitiu que Paulo morresse. E a glória e honra foi dada a Deus, porque os moradores daquele lugar ouviram a mensagem do Evangelho. E para testemunho de que Deus estava com Paulo, ele não morreu e ainda orou por outras pessoas que foram curadas de suas enfermidades. Mas toda a honra, toda a glória e todo o louvor foi dado a Deus, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado naquela ilha de Malta. Aleluia. Não era para impressionar as pessoas, não é para as pessoas elogiarem a coragem de Paulo, a ousadia de Paulo. É para que as pessoas crescem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era para isso. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nada aconteceu com Paulo naquele momento, naquela circunstância, que Deus foi realmente com ele. Não é porque a cobra naquele dia não tinha veneno, ou a víbora não tinha veneno, mas é porque Deus cumpriu com a sua palavra, com as palavras do Senhor Jesus Cristo na vida de Paulo, como cumpriu na vida de muitos homens e mulheres de Deus, que no afã, no desejo, no compromisso de pregar a palavra de Deus, dar testemunho, aconteceram coisas extraordinárias e foram salvos pelo Senhor. Aleluia. Mas também muitos deram suas vidas por Cristo. Oh, glórias e glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Aí sim, intencionalmente, porque eles pregaram Jesus, mesmo em momentos difíceis, de perseguição, e pagaram, não o preço da cruz, mas sofreram as consequências de pregar o Evangelho com alegria, com satisfação, porque foram considerados dignos de morrer por amor a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé e alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja a situação enfrentada por Paulo. E por que não dizemos? Somos blasfemados. E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. Aí Paulo finaliza dizendo, a condenação destes é justa. Não existe esse negócio de fazer o mal para ser abençoado por Deus. Mas tem pessoas que ensinam isso. E é preciso tomar cuidado. Tem pessoas que cometem erros porque foram orientadas a cometer erros, dizendo para elas, não se preocupe, não é isso que Deus disse? Deus vai agir com graça e com misericórdia sobre a tua vida. Mas o que diz Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso, existem situações que precisamos estar vigiando e orando. Que até mesmo pessoas religiosas que expressam a fé em Deus podem ser um instrumento para dizer algo para você contrário à verdadeira palavra de Deus. Meus amados irmãos, vemos dias de engano, dias de mentiras. Se conhecermos a verdade, verdadeiramente seremos livres. Mas vivemos dias de engano.
Usar textos bíblicos para justificar os próprios erros traz consequências cedo ou tarde. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isto ele colherá, diz o Senhor. Diz a palavra de Deus. Se de algum modo Deus avisa para não fazer, ou é sabido que tal procedimento poderá trazer consequências danosas às nossas vidas, mas se aquele homem, aquela mulher insiste, se torna um infrator e continua insistindo, às vezes usando o texto bíblico, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou no caso dos manipuladores de serpentes, está escrito: se beber alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Se como consequência alguém adoecer ou vier a morrer, não se pode responsabilizar a fé por isso, muito menos culpar a Deus. Pois se deu ouvidos à voz do engano e não do Senhor nosso Deus, as consequências dos seus atos é responsabilidade dele próprio ou dela própria. Entende, meus irmãos? Eu acredito que ainda poderemos, meus amados irmãos, viver tempos de prosperidade, do reobote de Deus, do shalom de Deus. Entretanto, meus amados irmãos, é um desejo do meu coração, e eu acredito que isso pode ainda acontecer. Do avivamento que nós temos orado se tornar uma realidade, e Deus enviado o seu Espírito sobre a sua igreja. Porém, meus amados irmãos, também vemos tempos difíceis chegando. Podem piorar. Há um tempo atrás nós relatamos um sonho de que haveriam perseguições. E naquela época ninguém ainda estava sendo preso por suas opiniões ou por sua fé. Mas agora, meus amados irmãos, é preciso resistir, firmados na fé em Jesus, e não se deixar enganar, pois estamos em campanha para recebermos a vida eterna. Aleluia. É claro que por meio da fé de Jesus, em Jesus, nós já temos a garantia da vida eterna, mas nós em esperança estamos salvos. Mas isso vai ser concretizado no abrir e fechar dos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O adversário está ao nosso derredor, meus amados irmãos, esperando a oportunidade para nos tragar, isto é, abocanhar e mastigar, nos destruindo. Não podemos tentar o Senhor nosso Deus. É preciso ter cuidado com as arapucas do diabo. Adão e Eva comeram do fruto proibido. Mas Jesus não se jogou do pináculo do templo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, meus irmãos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aleluia. Meus amados, Jesus também nos fala através da sua palavra. Através da sua palavra. Que não há nenhuma provação a qual nós não podemos suportar. Antes Deus nos dá o escape. Aleluia. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Oremos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Aleluia, Senhor. muito obrigado, Deus. Obrigada, Pai. Papai, dá entendimento, papai amado, a cada um que está ouvindo esta mensagem, ou que ouviu esta mensagem, Sim, Jesus. para poder, Senhor Deus, aplicar em suas vidas. Pai Santo, entra como providência, Pai, no nome de Em Jesus. nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.